Pessoal, bem-vindos! Hoje a gente vai trabalhar os bancos cambiais, mais um tipo de banco aí que existe no nosso sistema financeiro nacional. Então, lembrando, né, que essa é a estrutura, a gente está falando dos agentes operadores, a gente está aqui, né, ainda falando sobre bancos. Bancos de câmbio. Os bancos de câmbio são instituições financeiras autorizadas a realizar, e aqui já é o principal ponto, sem restrições, operações de câmbio e operações de crédito vinculadas de câmbio, como financiamentos à exportação e importação e adiantamentos sobre contratos de câmbio e ainda receber depósitos em contas sem remuneração não movimentáveis por cheque ou por meio eletrônico pelo titular, cujos recursos sejam destinados à realização das operações acima citadas, tá? Então, eu acho que o principal ponto aqui é saber que os bancos cambiais eles são especialistas nas operações que acontecem com moedas estrangeiras. E eles podem atuar no mercado de câmbio sem restrições, tá? Por que eu digo assim, sem restrições e que isso merece destaque? Quando a gente estudar o mercado de câmbio, a gente vai ver que existem algumas instituições financeiras que elas têm restrições, seja nas operações que elas podem fazer, então restrição no tipo de operação, seja no quantitativo do valor da operação, tá? Então, existem esses dois tipos de restrições. Os bancos de câmbio, eles podem atuar sem restrição. Além disso, não é apenas os bancos de câmbio que atuam com câmbio. As outras instituições financeiras, né, como já deve ter ficado claro, elas também podem atuar com câmbio. A diferença é que para as outras instituições financeiras conseguirem atuar com câmbio, elas vão precisar de uma autorização do Banco Central para que elas atuem com câmbio. O banco de câmbio, por ele ser uma instituição financeira especializada em fazer operações com câmbio, ele dispensa essa autorização de poder atuar no mercado de câmbio, porque quando ele já foi criado para esse fim. Então essa é mais uma diferença. E agora voltando aqui para a definição, só para a gente reforçar, então os bancos de câmbio são instituições financeiras autorizadas a realizar sem restrições operações de câmbio, que é a compra e venda de moeda estrangeira, e operações de crédito vinculada às de câmbio. A gente vai ter algumas situações aí que as empresas podem, daqui a pouco, fazer algum tipo de empréstimo que seja relacionado com operações de câmbio. E nesse caso, quem vai fazer são os bancos de câmbio, principalmente eles, porque eles são especializados nisso. Daí tem exemplos, tá? Financiamento à exportação, importação e adiantamento sobre contratos de câmbio. E além disso, né, tem essa partezinha aqui sobre as contas, que os bancos de câmbio eles vão poder manter contas, mas não são, galera, não confunda, não são contas de depósito à vista. Esse tipo de conta aqui é exatamente aquele tipo de conta que os bancos de investimento também podem ter, que é, lá no caso dos bancos de investimento, elas são não remuneráveis e não movimentáveis por cheque, ou seja, elas não são de livre movimentação. E elas são usadas justamente para os clientes dos bancos de investimento conseguirem realizar as suas atividades, os seus interesses. Aqui no banco de câmbio é a mesma coisa. Ele não pode captar via depósito à vista, ou seja, ele não pode abrir uma conta corrente. Mas ele pode ter uma conta, e é a mesma definição, sem remuneração e não movimentável por cheque, ou por meio eletrônico, pelo titular dessa conta. E os recursos dessa conta, eles vão ter que ser destinados à realização das operações com câmbio. Então, mesma ideia. Os bancos de câmbio são instituições financeiras especializadas na realização das seguintes operações. Daí tá aí, compra e venda de moeda estrangeira, daí é tranquilo, né? Comprar daqui a pouco dólar e daí também vender dólar, né? De um lado eu posso estar, pessoa, estou querendo ir até um banco de câmbio, trocar os meus reais por dólares, ou posso estar fazendo o contrário, eu estou com dólares e quero vender para receber em reais. Tranquilo, o banco de câmbio pode fazer esse tipo de operação. Transferências de recursos do e para o exterior, financiamento de importação e exportação, adiantamento sobre contratos de câmbio, isso aqui tudo, então a gente está falando de operações de crédito relacionadas às operações de câmbio, e além disso, outras operações, inclusive na prestação de serviços previstas na regulamentação do mercado de câmbio. Então tudo isso aqui fica mais claro quando a gente estuda o mercado de câmbio. Aqui o banco de câmbio vocês têm que saber que eles podem fazer esse tipo de operações. Ainda, atuar no mercado financeiro, no país, inclusive em bolsa de mercadoria de futuros, bem como em mercados de balcão para a realização de operações por conta própria, referenciadas. Até aqui é muito semelhante ao banco de investimento, né? Porque eles também podem atuar com mercadorias de futuro, bem como o mercado de balcão. A diferença é que os bancos de câmbio, eles vão fazer essas operações aqui em bolsa, em mercado de balcão organizado, desde que elas sejam referenciadas em moedas estrangeiras ou vinculadas a uma operação de câmbio,
Efetuar depósitos interfinanceiros, observada a regulamentação aplicável, é quando ele está pegando ou emprestando dinheiro para outra instituição financeira. E realizar outras atividades que vierem a ser autorizadas pelo Banco Central do Brasil. Aqui já são atividades que fogem do escopo das operações de câmbio. Porque para operar com câmbio, fazer essas atividades principais aqui, eu já disse para vocês que ele não precisa de autorização. A própria Constituição do Banco de Câmbio a gente já entende que ele pode fazer essas atividades. Os bancos de câmbio podem empregar em suas atividades, além de recursos próprios, os provenientes de. Então aqui a gente está colocando as opções, as operações passivas dos bancos de câmbio, ou seja, como é que eles podem pegar dinheiro. Repasses interbancários, depósitos interfinanceiros e recursos captados no exterior. Então são formas aí de captação de dinheiro. Os bancos de câmbio podem, e aqui eu só reforcei, tá? Manter contas de depósito sem remuneração, não movimentáveis pelo titular, cujos recursos sejam destinados à realização de operações ou à contratação de serviços relacionados ao seu objeto social. Só reforcei, tá? Então, pessoal, sobre bancos de câmbio, a aula teórica era isso. A gente volta aí com a próxima aula para resolver questões que caíram sobre o banco de câmbio. Até!